Pediram para eu falar a respeito do conceito de inconsciente em outras linhas teóricas fora da psicanálise. Como que funciona isso? Porque a gente tinha conversado, então, a respeito de várias linhas teóricas. Eu falei que a psicanálise usa o conceito de inconsciente, foi criado pelo Freud esse conceito, e a psicanálise e as linhas que vieram da psicanálise utilizam o conceito de inconsciente. O que a gente viu foi Reich e Jung, que se utilizam desse conceito também. E para fora, mais longe, né, aquelas linhas teóricas que não têm relação de origem, nem de um diálogo mais estreito com a psicanálise. O que é o inconsciente para elas? Aí é que tá. Acontece que, quando a gente está em abordagens ou visões científicas, né, perspectivas científicas muito diferentes, a gente vai até falar de conceitos que simplesmente não existem em outras teorias, tá? O que você vai ter, por exemplo, o behaviorismo radical, a análise do comportamento, do Skinner, que nem no inconsciente ele está interessado, porque ele não está interessado nem na ideia de mente, nem na ideia de mente. Então, o behaviorismo radical é uma teoria que é antimentalista, então não trabalha nem com a ideia de mente, de mental, certo? Quem dirá trabalhar com o conceito de inconsciente? Aí eles vão dar outras explicações para esse fenômeno que nós chamaríamos de mente. Mas é muito difícil fazer essa aproximação, por quê? Porque é um conceito que não existe na teoria. Simples assim, não existe na teoria. O que a gente vai ter, assim, tem textos do Skinner batendo de frente com a psicanálise, batendo de frente com conceitos mentalistas. Mas aí está fora, assim, do meu alcance entrar em detalhes sobre isso, mas existem. Você tem um discurso do Skinner na APA, na Associação de Psicologia Americana, que é o CFP dos Estados Unidos, em que é um discurso muito famoso, e ele, mais uma vez, toca nessa polêmica da mente, do conceito de mente, e como a teoria dele, como o behaviorismo radical, não trabalha com esse conceito. Então, assim, é até... Eu penso que complica mais compreender o que a teoria quer dizer se a gente insistir em fazer comparativos. Ah, o inconsciente para o behaviorismo seria tal coisa. Não, porque são sistemas de pensamento muito diferentes. E aí, então, eles não vão trabalhar nem um pouco com o conceito de inconsciente. Eu estou usando o behaviorismo radical porque ele é o que tem uma posição mais nítida e antagônica com relação ao inconsciente. Uma posição completamente antagônica. Outras teorias já vão ter uma relação um pouco mais complexa, tá? Então, por exemplo, as abordagens fenomenológicas, que é o que a gente está estudando nesse momento, elas têm uma relação bem complicada com o conceito de inconsciente. Teóricos como Merleau-Ponty e o Sartre e a Beauvoir tiveram um diálogo muito profundo com a psicanálise, muito profundo. Então, assim, eles repensam o inconsciente, repensam um monte de coisa que o Freud afirmou, mas não é no sentido de uma negação simplesmente. É um diálogo mesmo, uma produção nova a partir desses conceitos. Acaba que, assim, em termos de uma prática profissional e da nossa facilidade de comunicação profissional, a gente vai precisar deixar certos conceitos restritos às suas respectivas teorias. Então, na abordagem fenomenológica existencial, fala-se sim do inconsciente, mas tem uma compreensão um pouco não, um tanto diferente
do que o Freud compreendia sobre isso, e acaba que a gente privilegia a dimensão da existência, que é mais ampla do que o inconsciente. Porque o existir é o ser, né, aberto a possibilidades, aberto ao mundo, que tem aí seus condicionantes, mas esses condicionantes não são exatamente da ordem individual, eles são do próprio existir, com seus acidentes, com seus percursos, né? Não é uma negação completa da ideia de inconsciente, mas é uma relação que não é tão simples. Uma relação que não é tão simples. Até porque a prática não vai ser pautada na ideia de inconsciente, assim como a prática na psicanálise é pautada na ideia de inconsciente, completamente. Na psicanálise, o inconsciente é um conceito central para o trabalho psicanalítico. Nas outras abordagens, é um diálogo importante, indispensável até e muito produtivo, mas não é central dessa forma. O que, pouco a pouco, vocês vão se acostumando é com essa forma de pensar o ser humano que a psicologia traz, que é muito multifacetada, né? É múltipla. O que acontece, então, que fica difícil os conceitos se comunicarem em alguns momentos, em outros não. Em outros vocês vão ver que é muito tranquilo, mas em alguns momentos é muito difícil. Em alguns momentos parece que, assim, cada teoria está falando da mesma coisa com nomes diferentes. E tem momentos que não tem conversa, que não dá para conciliar. É muito difícil mesmo conciliar. É uma coisa até temerária conciliar, porque muitas vezes no esforço de conciliar conceitos de teorias diferentes, a gente empobrece esse conceito, porque daí a gente tenta simplificá-lo para que os conceitos diferentes tenham pontos em comum, mas aí você perde a riqueza do conceito. Empobrecer um conceito, fazer ele perder sua riqueza, tem consequências práticas, porque na nossa prática vai fechar possibilidades de explorá-lo, de utilizá-lo. Então é por isso que a gente precisa ter bastante cuidado. Acaba que assim, então, a gente se norteia por discussões que já têm uma boa história por trás. Como eu disse, fenomenologia e psicanálise. Tem uma história enorme já desse debate, dessa conversa, dessa paquera, desse flerte. Outras teorias já não têm esse diálogo, daí fica muito difícil. Aí fica muito difícil mesmo, porque daí fica assim, poxa, vou ter que começar um negócio do zero. Não tem nada de errado em começar um negócio do zero, mas assim, que se comece algo do zero ciente de que se está começando do zero. Porque também, às vezes, a gente acha que está começando do zero, mas alguém já fez essa discussão. Então, a gente precisa tomar esses cuidados. É assim que se faz ciência, é assim que se faz pensamento. É cuidadoso, às vezes tem que ser arrojado, às vezes tem que ser ousado, sim, mas sempre dialogando com aquilo que já foi feito. Marxismo dialoga bem com a psicanálise? Então, vai ter caras aí do marxismo que falam que sim, o Reich que a gente estudou é um deles. Vai ter caras do marxismo que falam que não tem nada a ver uma coisa com a outra, deixa a psicanálise fora disso. Então, dentro do mesmo horizonte teórico, você vai ter posicionamentos diferentes. Como é muito amplo, como é algo muito denso, sempre abre possibilidades de se repensar, de se questionar, mas é assim que funciona o pensamento. A gente está sempre em movimento, sempre pensando e repensando. Não tem problema nenhum nisso. Não precisa chegar à afirmação definitiva e derradeira, inclusive do inconsciente. Inconsciência é isso, ponto final. Não, estão sempre repensando o que é o inconsciente, até onde vai essa ideia, né? Imagina uma mesa redonda, diferentes áreas de psicólogos. Volta e meia a gente apronta umas dessas, sabe? Volta e meia a gente apronta umas dessas, não é incomum, não. Mas, geralmente, quando se apronta uma dessas, é assim, diferentes perspectivas em torno de um estudo de caso. Então, você pega um caso, como diferentes teorias iriam abordar. Um caso que eu falo não é só um caso de atendimento, não. Pode ser uma situação,
um momento histórico, o que a psicanálise tem para dizer da pandemia, que o Skinner falaria da pandemia, e assim por diante, né?